E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro maravilhoso onde vocês fazem perguntas, eu respondo no vídeo, vocês deixam novas perguntas aqui nos comentários, eu respondo no próximo vídeo e assim nós vamos até o fim dos tempos. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões e lembro que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Vou tentar tornar esse quadro um pouquinho mais dinâmico, não me alongar tanto nas respostas como eu faço e já vamos aqui para a primeira, que é do Bruno Diniz. Qual o pior e o melhor jogador que você já viu jogar no Cruzeiro? Bruno, obrigado pela pergunta. O melhor jogador que eu vi jogar no Cruzeiro é fácil, tá? Melhor jogador de linha, sem dúvida nenhuma, Alexandro de Souza, Alex, especialmente durante o ano de 2003. O pior, eu fiquei um pouco em dúvida entre Adriano Lousada e Bruno Soneca, mas considerando até mesmo tudo que envolve cada um e até um belíssimo apelido como esse, eu fico como Bruno Soneca, então como o pior jogador que eu vi pelo Cruzeiro. Ele que era um meia, foi comparado com o Ronaldinho Gaúcho, veio do Grêmio e tudo mais. A passagem pelo Cruzeiro foi absurdamente desastrosa. O Davi Lemos, ou David, vai saber, pergunta: você acha que essa diretoria tem coragem de fazer uma mega contratação de uns 80 milhões de um jogador promissor? David, ou Davi, obrigado pela pergunta. Cara, eu sinceramente espero que não, tá? Isso aí não é coragem, isso seria irresponsabilidade. A gente sabendo que o Cruzeiro está devendo mais de 400 milhões, o próprio Itair, né, que é aí um diretor de futebol, um vice-presidente, que parece que manda mais que o próprio presidente, falou recentemente que mesmo com a conquista da Copa do Brasil, o Cruzeiro vai ter que arrecadar 20 milhões, sabe-se lá de onde, para poder fechar o ano no azul. Isso significa que o clube não está em condição de fazer contratações desse tipo. E 80 milhões de reais seria algo próximo do quê? De uns 20 milhões de euros ou quase isso. Essa seria a maior contratação não só do Cruzeiro, mas talvez da história do futebol brasileiro. Eu acho que a maior contratação que já tivemos no futebol brasileiro foi o Alexandre Pato pelo Corinthians, que se não me engano foram 15 milhões de euros. Então, gente, calma, tá? Calma. O time do Cruzeiro não precisa desse tipo de investimento, é muito mais inteligente a gente gastar menos e tentar pelo menos pagar o salário dos caras que estão aí, porque essa é uma coisa que essa atual diretoria do Cruzeiro tá com dificuldade. A diretoria anterior não pagava, tanto que deixou coisa atrasada para essa diretoria que tá. Então, ó, vamos com calma. O Thiago Samuel pergunta: você acha mesmo que o Mano Menezes tem feito um bom trabalho na formação e no jeito do time jogar? Acho que ele devia botar o time mais pra frente. Thiago, obrigado pela pergunta. Se o Mano Menezes está fazendo um bom trabalho, eu acho que sim, tá? Ele está fazendo um bom trabalho sobre o questionamento de botar o time mais pra frente. Todo time ele precisa jogar bem. Jogar bem significa saber se defender e saber atacar. Você não precisa ter uma postura como o Cruzeiro tinha com o Marcelo Oliveira, que era um time que jogava muito solto, jogava de forma muito ofensiva. Com o Mano Menezes a gente joga diferente. Mas mesmo assim jogando diferente, a gente pode jogar muito melhor e essa é a obrigação nossa como torcedor de sempre querer que o nosso time melhore. O Cruzeiro sob o comando de Mano Menezes, ele teve várias caras se a gente pega desde a primeira passagem. Em 2015, a primeira passagem do Mano Menezes era aquele time que marcava muito bem, saía no contra-ataque e assim a gente conseguiu evitar o rebaixamento. A gente conseguiu somar muitos pontos e se livrou. Quando a coisa parecia que ia encaminhar, o Mano Menezes pegou o boné e foi pra China. Aí veio aquela zona toda, David no comando, depois Paulo Bento. Inclusive com o Paulo Bento o Cruzeiro jogava um futebol muito bom, mas não ganhava de ninguém, porque não marcava bem. Então a gente tinha um ótimo futebol ofensivo, a gente criava muita chance, a gente tinha muita movimentação, mas no aspecto defensivo nosso time era uma negação e a gente tava tomando no rabo pra todo mundo. O Mano voltou, fechou a casinha, o time encontrou novamente um norte e passou a jogar dessa forma. Por exemplo, o Cruzeiro que começou o ano de 2018 era um Cruzeiro que tinha uma intenção de ser muito mais propositivo. Desde que a gente tomou aquela taca por Racing na Argentina, o Mano deu uma recuada nessa ideia e voltou a jogar com um time um pouco mais defensivo. Por que eu acho isso? Eu entendo que o Mano Menezes, quando ele não sente segurança no sistema defensivo da equipe, e o sistema defensivo não são só os zagueiros, os laterais, o goleiro, é no sistema defensivo como um todo, na forma como esse time volta. Quando ele não sente essa segurança, ele acaba recuando o time todo para ficar mais perto, para correr menos riscos. Então o que eu espero do Cruzeiro nesse restinho de 2018 e também para 2019 é que a gente volte a ter uma postura um pouco mais agressiva, digamos assim, e que jogue um futebol melhor, que a gente se defenda sem tomar tantos sustos,
Por exemplo, o Dedé e o Fábio tiveram que fazer milagres em muitos jogos nessa temporada, né? Especialmente esses dois que são os principais destaques. E a gente também teve muita dificuldade na marcação de gol. O Cruzeiro é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Então eu entendo que o Cruzeiro, como time, precisa melhorar nos dois sentidos. O título da Copa do Brasil não pode mascarar e achar que tá tudo maravilhoso, porque não tá. O Cruzeiro tem que melhorar muita coisa e o que eu acho positivo é que o Mano Menezes sabe muito bem disso. O capitão Levi pergunta: você acha que os jogadores do Cruzeiro assistem seu canal? Levi, obrigado pela pergunta. Cara, sinceramente eu não acredito que nenhum deles assista, tá? Sinceramente mesmo, eu acho que ninguém vê. Inclusive a maioria dos jogadores, e falo isso pela experiência que eu tive como assessor de vários deles, os caras não assistem programa esportivo, não assistem nada nesse sentido, porque normalmente jornalista esportivo fala muita merda. E eu tiro por base eu também, que falo muita merda aqui no canal, e vocês com certeza sabem disso. E o jogador assistir o cara falando essas coisas, o cara vai ficar puto, aí a maioria deles prefere não assistir. A única questão que eu sei que um jogador do Cruzeiro já assistiu o meu canal é o Lucas França, goleiro que atualmente não tá no Cruzeiro, né? Ele tá emprestado lá no Nacional em Portugal, e ele me chamou uma vez no Instagram no início do ano para esclarecer uma questão sobre o Nonoca, que tava meio largado, não jogava nunca, não era relacionado e não tinha nenhuma notícia sobre lesão. Aí eu questionei, o Lucas França me chamou lá no Instagram e falou que o Nonoca tava machucado. Isso foi no início do ano ainda, quando os dois estavam aqui. Hoje os dois estão emprestados, mas foi só isso mesmo, não tive nenhum contato com ele depois disso e tudo, mas pô, desejo maior sorte pro Lucas França, que por sinal é muito bom goleiro. O Marcos Denis pergunta: qual título você sonha em ganhar para o Cruzeiro? Marcos, obrigado pela pergunta. No caso, eu não tenho condição de ganhar nenhum título pelo Cruzeiro, porque eu sou muito ruim de bola. Mas eu acho que você quis perguntar qual título que eu sonho em ver o Cruzeiro ganhar, né? Respondendo essa pergunta, eu gostaria de ver o Cruzeiro ganhar a Libertadores. Quando eu vi o Cruzeiro ganhar lá em 97, eu era criança, eu tinha 7 anos de idade, né? 7, 8, isso, eu já tinha 8 anos. Mas tipo assim, eu era moleque, né? Não pude comemorar devidamente, ficar bêbado, essas coisas que a gente tem que fazer quando o time é campeão. Então é o título que eu gostaria de ver o Cruzeiro ganhar, é um tricampeonato da Libertadores, muito mais até do que a questão do Mundial, que eu já falei algumas vezes que não dou tanta importância assim para esse torneio, e Brasileiro e Copa do Brasil eu já vi depois de velho e já comemorei como se deve. O Foot Music pergunta: por que jogadores brasileiros não se destacam em outras ligas sul-americanas igual jogadores sul-americanos se destacam aqui no Brasil? Foot Music, obrigado pela pergunta. Essa é fácil de responder. O Brasil é o principal país da América do Sul na questão de potencial financeiro. Os argentinos deram uma melhorada recentemente também, mas o Brasil ainda é o país que tem mais grana, né, para investir no futebol. Os clubes têm melhor condição financeira. Então o Brasil consegue ir nas outras ligas e tirar os melhores jogadores deles e trazer para cá. Já os outros países não conseguem levar os jogadores brasileiros bons para lá. Os que vão para lá são jogadores normalmente ali de segundo escalão, caras que estão meio sem espaço no mercado. Então a resposta é basicamente essa, cara. É porque a gente consegue trazer os caras que realmente têm condição de se destacar e eles se destacam aqui. Já jogador brasileiro de alto nível não vai para ligas inferiores, até porque eles não têm condição de pagar o que esses caras ganham aqui no Brasil. E para finalizar, o Ronan Rodrigues pergunta: quem é mais ídolo, Arrascaeta ou Everton Ribeiro? Ronan, obrigado pela pergunta. Essa eu precisei dar uma pensada aqui, porque eu gosto muito dos dois jogadores, né? Gosto muito do Everton, gosto muito do Arrascaeta, mas se for para escolher um, eu acho que o Arrascaeta pode ser apontado como o mais ídolo do Cruzeiro, e aponto para isso a questão decisiva, né? O Everton Ribeiro sempre foi um excelente jogador nos 2 anos que ele teve de passagem pelo clube, mas o Everton nunca conseguiu ser efetivamente decisivo pelo Cruzeiro nos jogos mais importantes. O maior exemplo é que a gente não conseguiu ganhar mata-mata enquanto ele esteve aqui. Sim, eu sei, o Everton Ribeiro fez o gol contra o Goiás, que foi o gol do título no Brasileirão 2014. Eu sou muito fã do Everton Ribeiro e jamais vou querer tirar mérito dele aqui. Eu apenas entendo que o Arrascaeta tenha mais destaque porque ele acabou fazendo o gol do título do Cruzeiro na Copa do Brasil 2017 e na Copa do Brasil 2018. Claro, em 2017 foi empate, depois foi para pênalti e tudo mais, mas o único gol do Cruzeiro na Copa do Brasil ali naquela decisão foi marcado pelo Arrascaeta. E esse ano, com toda aquela situação, 20 e tantas horas no avião, chegando em cima da hora para jogar, o cara entrou e meteu o gol do título. Então, para mim, é um jogador que tem muita representatividade,
é o maior artilheiro estrangeiro da nossa história, tá completando aí 4 anos já de Cruzeiro, né? O tempo tá passando rápido, já tem 4 anos que ele tá aqui. Eu gosto muito do Arrascaeta, ele teve um início ruim, depois melhorou muito, se tornou hoje um jogador decisivo. O Everton Ribeiro já chegou pronto, né? O Arrascaeta chegou, se desenvolveu muito. Eu acho que o Arrascaeta é um cara que vai até levar o Cruzeiro muito mais durante toda a sua vida, toda a sua carreira, que certamente o Arrascaeta não vai jogar a vida inteira aqui, do que o Everton Ribeiro, né? Porque o Everton já chegou como um cara que tinha passado por seleção, era um cara que já tinha jogado em Corinthians, já tinha jogado Série A de Brasileiro. O Arrascaeta chegou um moleque, ele tinha jogado no Defensor lá do Uruguai, chegou no Cruzeiro menino de tudo, teve que fazer todo um trabalho para amadurecimento, até mesmo da questão física e tudo, e hoje se tornou o grande jogador que é, e querendo ou não, o Cruzeiro já o projetou o suficiente para ele jogar até uma Copa do Mundo. Então, se é para escolher, eu fico com o Arrascaeta, beleza? Galera, o vídeo fica por aqui, deixa aí nos comentários então o que você quiser falar sobre este vídeo, né, para você opinar também, e deixa as perguntas para que eu responda numa próxima edição, tá certo? Vou tentar fazer esse quadro semanal, pelo menos agora que o Cruzeiro tá jogando só aos fins de semana, acho que dá pra gente entrar mais com ele aqui na nossa programação, beleza? Não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!